Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao ESTB Explica, um podcast para entendermos as categorias que moldam o discurso tributário. O programa é uma iniciativa da Escola Superior de Tributação de Brasília, a ESTB, um espaço dedicado à pesquisa, ao ensino e à disseminação de um olhar mais amplo e crítico sobre o campo da tributação. Eu sou Márcio Campos, coordenador acadêmico da ESTB, e nosso objetivo aqui não é apenas explicar termos técnicos, mas questionar os modelos de pensamento que sustentam as narrativas sobre a tributação. Nas últimas semanas, um tema voltou à cena pública com força, a chamada tributação dos ultra-ricos. Seja como disputa institucional entre os poderes, seja como bandeira de justiça social, seja até como medida para reequilibrar as finanças públicas, o tema parece estar ao mesmo tempo por toda parte cercado de mitos. Mas o que significa, afinal, tributar os ultra-ricos? Na verdade, o que define um ultra-rico? Quais são os caminhos disponíveis e os reais obstáculos para que isso se torne uma política fiscal efetiva? É sobre isso que nós vamos tratar no episódio de hoje do ESTB Explica. Mas antes de entrarmos nessas questões mais polêmicas propriamente ditas, é importante fazermos um retorno às origens do debate sobre tributação, porque é lá que nós vamos encontrar algumas das justificativas para esse debate hoje no século XXI. Então, acho que a primeira coisa que temos que ter em mente é o ideal de justiça e a justificativa ético-fiscal para esse tipo de tributação. E tudo isso está amparado num dos princípios basilares da tributação, ou pelo menos numa das ideias centrais sobre a qual foi construído o discurso sobre a tributação, que é o chamado princípio da capacidade contributiva. O princípio da capacidade contributiva, ele está diretamente associado à ideia de justiça fiscal como uma espécie de equidade contributiva. Por trás dessa ideia, temos dois desdobramentos ou duas fundamentações. Uma delas é a de que quem tem mais deve contribuir com mais pelo simples fato de ele usufruir mais do sistema. E do sistema num sentido amplo, usufruir mais daquele contexto social no qual essa pessoa que ganha mais está inserida. Isso tem quase a ver, ou pelo menos, num certo sentido, tem ali na sua premissa a ideia de que essa pessoa só possui essa condição financeira naquele contexto histórico-social. Então, nada mais justo do que o próprio ambiente social onde essa pessoa está inserida poder ter de volta parte dessa riqueza que ele ajudou, que ele ajudou a construir. Porém, numa outra vertente, há também, ou havia, e ainda há, quem defendesse a ideia de que quem tem mais deve contribuir com mais por uma simples razão de justiça fiscal. Porque para essa pessoa que ganha mais, é menos doloroso, é menos sofrido para ela contribuir com uma unidade monetária adicional do que aquele que possui menos. E aí não é uma questão simplesmente de contribuir com mais no sentido absoluto da quantidade. Não significa que uma pessoa que paga 10% de uma renda baixa e outra que paga 10% de uma renda muito alta atenderiam ao princípio da capacidade contributiva pelo simples fato de que aquele que tem a renda mais alta já pagou mais tributo. A ideia não é essa. A ideia é que essa pessoa que ganha mais, ela contribua proporcionalmente mais do que aquela que tem uma renda inferior, no sentido de que as alíquotas devem ser, como costumamos dizer no campo tributário, progressivas, ou seja, aquele que ganha mais tem que contribuir com mais proporcionalmente. Essa ideia está na origem do próprio debate tributário. Então não é uma ideia nova, é uma ideia que surge ali no período do Iluminismo e que vai estruturar toda a tributação a partir de então, principalmente porque foi nesse momento que surge a ideia de uma tributação da renda universal no sentido moderno. É uma longa história, a gente não vai se aprofundar nisso, mas e sem querer ser muito academicista, mas é nesse momento, na passagem do século XVIII para o século XIX, com uma mudança de perspectiva sobre o processo de geração de riqueza, que pela primeira vez, de uma maneira sistematizada, de uma maneira entendida por todos os atores que discutiam o tema, a ideia de riqueza foi associada a
uma perspectiva dinâmica. O que eu quero dizer com isso é que se antes a riqueza era considerada estática, ou seja, toda a riqueza do mundo seria sempre a mesma, e para que eu tenha mais riqueza eu tenho que tomar riqueza de outra pessoa, nesse segundo momento passou-se a entender que era possível gerar riqueza. E essa ideia de uma riqueza dinâmica, uma riqueza que pode ser produzida a depender das ações dos atores do campo, essa ideia levou ao desenvolvimento de uma tributação da renda de uma maneira mais sofisticada. Alguns podem dizer, não, mas a tributação da renda sempre existiu. No Egito Antigo havia uma tributação da renda. Mas no Egito Antigo a visão era muito mais próxima do que hoje nós entendemos como uma tributação do faturamento. Não se pensava numa riqueza dinamicamente considerada como depois como ficou claro depois do Iluminismo. Pois bem, já é possível perceber que esse debate, longe de ser meramente técnico, ele possui origens nos princípios fundadores do discurso tributário, sobretudo nos princípios baseados na ideia de política fiscal. Como eu disse, né, como está situado, né, nessa passagem do século XVIII para o século XIX, então esse pensamento ele está muito associado àquilo, ou àquela corrente de pensamento que depois se torna uma disciplina, conhecida como economia política. Né? Isso é antes do processo de positivação das ciências no século XIX, ou seja, foi antes de se começar a tentar expurgar do discurso econômico quaisquer considerações de ordem política ou filosófica. Então, a contrapartida disso é que devemos reconhecer que existe sim um caráter político muito forte nesse debate. Mas trazendo isso para os tempos atuais e pensando agora na questão diametralmente oposta, né? Já pensando nos problemas da desigualdade. Não precisamos nos amparar apenas nos primórdios do debate tributário, sendo que nós temos problemas sociais muito claros, muito evidentes, que estão ligados diretamente à questão da desigualdade extrema. A desigualdade extrema hoje ela é um problema público e os dados globais nacionais apontam para concentração de riqueza numa boa parte dos países, e não apenas nos países periféricos. A ideia de concentração de riqueza ela aparece também em países como os Estados Unidos, né, por meio de alguns índices que permitem esse tipo de visualização, como o índice de Gini, que para quem não conhece, é um índice que aponta para a desigualdade na distribuição da riqueza dentro de uma determinada sociedade. Mas é importante deixar claro que, longe de ser uma preocupação meramente estética do ponto de vista da distribuição da riqueza, essa assimetria dentro de uma sociedade como a nossa, dentro de uma sociedade de mercado, ela pode levar a assimetrias nas estruturas de poder. Ou seja, os ultra-ricos, eles não causam um problema apenas do ponto de vista econômico. A concentração de riqueza ela não causa problemas apenas de distorção no mercado, mas ela transborda para as outras estruturas de poder. Ou seja, isso é notório, os estudos apontam isso, acho que ninguém nega, né? Até, na verdade, esse pensamento é tão disseminado que ele leva até algumas teorias da conspiração, mas a ideia é de que a existência de ultra-ricos, poderíamos dizer a existência de bilionários ou de trilionários, ela faz com que essas pessoas tenham influência direta na mídia, nas estruturas de poder, nos processos políticos de escolha dos chefes de Estado ou do parlamento. Isso está cada vez mais presente na nossa realidade, talvez tendo aí como grande momento, né, pelo menos do ponto de vista didático, né, do ponto de vista estético, essa primeira aproximação entre Elon Musk e Donald Trump logo no início desse ano, né? Embora não tenha durado muito, mas desde as eleições nos Estados Unidos no ano passado até o início desse ano, essa aproximação da campanha do presidente Trump com esse grupo de pessoas extremamente ricas foi notória a ponto de, simbolicamente, todos terem visto aquele vídeo em que representantes dos gigantes da área digital, né, algumas das pessoas mais ricas do mundo, dos Estados Unidos e também do mundo, estavam lado a lado acompanhando a fala do presidente Trump e da fala de Elon Musk.
E aí, nesse sentido, diante de todos esses problemas, né, de um lado, esses problemas apontados, né, decorrentes dessa má distribuição da riqueza, e do outro lado, aqueles anseios ainda iluministas de uma distribuição de carga tributária que seja justa, né, nessa encruzilhada entre essas duas problemáticas, surge a tributação como um instrumento de correção. Ou seja, neste caso, não é só uma questão de arrecadação. Como todos sabem, os tributos não possuem apenas função arrecadatória. Eles também servem para regular comportamentos e, dentre esses comportamentos, o comportamento de acumulação. Então, a tributação ela surge e tem sido cada vez mais utilizada, cada vez mais argumentada por parte de alguns intelectuais como um instrumento por excelência para compensar essa concentração de riqueza. Talvez uma das falas mais emblemáticas dessa visão tenha sido essa que começou a se disseminar, de que o imposto seria um limite civilizatório da desigualdade. Essa fala ela se inspira muito no trabalho do economista francês Thomas Piketty, que escreveu o livro Capital no século XXI, e que sugere a utilização do tributo para combater aquilo que no livro ele aponta, né, segundo os dados que ele interpreta, um processo de contínua concentração de riqueza, mesmo em sociedades construídas sobre um paradigma que pressupõe uma possível distribuição de riqueza no médio ou longo prazo. Ou seja, a ideia do Piketty, a ideia central do livro, é que o capitalismo nesses últimos 200 anos ou 250 anos, ele não distribuiu riqueza, ele concentrou mais riqueza. Esse é o argumento de Piketty, e o remédio que ele aponta seria a instituição de um tributo, né, com uma alíquota progressiva, sobretudo incidente sobre a fortuna dos ultra-ricos. Esse pensamento foi resgatado por um acadêmico e pesquisador que trabalhou diretamente com o Thomas Piketty, que é o Gabriel Zucman, que é diretor do Observatório Europeu da Tributação, e o professor Zucman ele defende claramente a tributação dos ultra-ricos. Para quem não é do campo tributário, ainda assim pode ter visto, talvez não tenha percebido, mas pode ter se deparado com alguma reportagem sobre o professor Zucman transitando pelo Brasil, sobretudo em razão da presidência do G20, como alguém fomentando, advogando a necessidade de se instituir um tributo sobre os ultra-ricos. Então, essa ideia de tributação dos ultra-ricos, ela possui fundamentos morais, possui fundamentos políticos, mas ela também possui uma vertente técnica que é defendida por vários acadêmicos no campo da economia. Mas, afinal de contas, o que são os ultra-ricos, né? Como é que a gente pode distinguir alguém que é rico de um muito rico e de um ultra-rico? É importante dizer que um ultra-rico não é apenas um milionário, não é qualquer milionário, até porque a ideia de milionário, sobretudo em economias como a brasileira, em que você tem uma possibilidade de uma forte deterioração da moeda num curto interregno de tempo, a ideia de um milionário em reais, logo no início do Plano Real, era quando o real era muito mais valorizado, em meados dos anos 90, e a ideia de um milionário hoje é outra. Por mais que para o brasileiro médio possuir R$1 milhão não seja pouco, também está longe de dizer que essa pessoa que possui R$1 milhão teria aquelas características que eu mencionei de distorcer a sociedade, tanto do ponto de vista econômico quanto político. É relativamente comum, embora não seja a média, mas é relativamente comum uma pessoa no Brasil possuir mais de R$1 milhão. Mesmo US$1 milhão também não é tão incomum assim, e não é esse o problema. O problema aparece quando estamos falando dos 10% mais ricos, mas principalmente quando estamos falando dos 1% ou dos 0,1% mais ricos. Estamos falando de pessoas com muito dinheiro a ponto de influenciar, inclusive, os processos democráticos. E para isso, não precisamos aqui partir do zero, não precisamos partir de uma folha em branco. Existem critérios para se considerar isso, para se considerar uma pessoa como ultra rica para fins de aplicação do imposto, do tributo em questão. A Organização das Nações Unidas vem desenvolvendo estudos sobre isso.
A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, embora não advogue diretamente, pelo menos não aparece como uma das suas pautas principais, né, a tributação dos ultra-ricos, ela, de vez em quando, ela aponta em seus relatórios, e a OCDE ela é muito prolífica na produção de estudos e relatórios, ela aponta nos seus relatórios algumas decorrências dessa iniquidade que servem como referência para se caracterizar alguém como ultra-rico. Além disso, como eu mencionei, o próprio Observatório Europeu da Tributação, né, capitaneado pelo professor Gabriel Zucman, ele desenvolve análises estatísticas que apontam para uma determinada faixa de tributação. Enfim, temos vários outros think tanks ou fontes de informação relevantes para se caracterizar um ultra-rico. Pois bem, feitas essas considerações iniciais sobre os fundamentos, sobre as justificativas teóricas, técnicas, filosóficas, políticas, a questão é, do ponto de vista de um tributarista, né, que pensa sempre a partir da técnica das categorias do campo, quais seriam as alternativas e os instrumentos possíveis para isso? Existem várias alternativas, esses debates eles ocorrem no mundo de diversas maneiras, mas olhando para a experiência brasileira, temos um caso que é muito emblemático. Enquanto alguns países ainda discutem sobre essa possibilidade como sendo algo muito estranho ao seu ordenamento ou à sua cultura tributária, o Brasil possui uma previsão de tributação de grandes fortunas no texto constitucional original desde 1988. É muito curioso que, quando da divisão de competências entre os entes federativos, a Constituição tenha, em alguns casos, pelo menos para alguns impostos, ela tenha sido muito detalhista sobre que impostos os entes federados, né, os municípios, a União, o Distrito Federal e os estados poderiam instituir. Ela foi muito clara e até detalhista nesse rol de tributos. E a Constituição atribuiu à União a competência para instituir o imposto sobre grandes fortunas. Esse imposto nunca foi instituído. Nunca houve uma regulamentação, nunca houve uma lei instituidora, que normalmente seria uma lei ordinária, nunca houve uma lei complementar regulando a maneira como ele deveria ser instituído. E, enfim, essa é uma característica do debate brasileiro. Existem razões, pelo menos pensa-se existir razões para essa lacuna dentro do ordenamento tributário brasileiro, mas nós vamos falar sobre ela daqui mais um pouco. Além do imposto sobre grandes fortunas, existem outras alternativas técnicas, como tributos sobre o fluxo de capital, incidentes diretamente sobre rendimentos de capital. Uma outra grande discussão, e isso foi lançado inclusive pelo professor Thomas Piketty, seria a tributação das heranças e doações, mas principalmente das heranças. Isso é um argumento central no livro do professor Piketty, de que a acumulação de riqueza ela passa diretamente pela questão da hereditariedade. Essa concentração de riqueza não é por acaso, ela ocorre muito dentro do ambiente familiar. E quando se olha a lista das pessoas mais ricas do mundo, no Brasil e no mundo, a quantidade de herdeiros que figuram como as pessoas mais ricas do mundo é enorme. E a preservação dessa qualidade para herdeiros não encontra nenhum tipo de justificativa política, filosófica ou técnica. Como esse é um assunto que me interessa, foi objeto também da minha pesquisa de doutorado, eu não consegui achar nenhum tipo de justificativa, nenhum tipo de discurso estruturado sobre o tema que não tivesse origem religiosa. Essa é a única grande justificativa para a centralidade do fenômeno da hereditariedade como uma categoria central na determinação da distribuição de riqueza. Isso está diretamente associada com argumentos de ordem religiosa e que foram preservados, né, não apenas pela estrutura da Igreja Católica na Europa, mas, sobretudo, pelas monarquias europeias. Esse argumento justificava, em grande medida, a existência de monarquias, né, principalmente absolutistas, mas em geral as monarquias em geral no continente europeu. Eu faço um pequeno parênteses aqui, depois eu continuo nessa questão
das alternativas técnicas da tributação, porque esse assunto me traz à memória uma clivagem, uma contraposição de ideias que é central no debate sobre a geração de riqueza. Mas eu faço uma parte muito breve, mas que vale a pena, que é o seguinte. Muitas pessoas não sabem, mas quando John Locke escreve sua obra Segundo Tratado sobre o Governo Civil, ele o faz, e normalmente é assim que se faz, né? Ele o faz em oposição a uma ideia. E essa ideia era inspirada na obra de um autor, cujo primeiro nome não esqueci, mas o segundo nome é Palmer, que escreveu um livro chamado Patriarca. Muito provavelmente você nunca ouviu falar, você, nosso ouvinte aqui, nunca ouviu falar dessa obra, porque essa obra se tornou irrelevante. A obra Patriarca, até essa época, ela era uma referência na justificativa da passagem da propriedade de pai para filho. E era de pai para filho mesmo, que era de homem para homem, né? E a lógica por trás disso, pelo menos segundo o autor da obra, é que Deus teria dado toda a riqueza do mundo a Adão. Então Adão era o proprietário de tudo, e isso foi sendo passado para seus descendentes. Então essa era a principal justificativa da manutenção da propriedade, né, dentro dos círculos familiares. John Locke se opõe a isso, ele traz uma contraposição a isso, trazendo o elemento trabalho como uma categoria central. Vale lembrar que o trabalho historicamente era pensado sempre como uma espécie de uma punição, até como tortura, como sofrimento. E aí John Locke ele encapsula o trabalho dentro de uma ética valorosa, virtuosa, e sendo o trabalho a justificativa do direito de propriedade. Então eu fecho esse parênteses, mas é só para ilustrar como essa dualidade entre herança e trabalho é central dentro do debate sobre geração de riqueza, que vai influenciar o tema tributário. Então só por isso eu faço essa parte e retomo aqui a discussão sobre tributos sobre o fluxo. Como eu mencionei, né, tributos sobre heranças e a tributação sobre dividendos, que também é central, ela é extremamente importante no mundo como um todo. Fala-se muito da existência de rentistas, né? E os rentistas, obviamente, não são apenas aqueles que recebem dividendos, eles podem receber juros ou quaisquer outro tipo de aplicação, mas os dividendos são centrais, são uma categoria central dentro dessa distribuição. E, normalmente, essas participações em empresas ou essa propriedade de títulos, como eu mencionei, elas são frutos de herança, em sua grande maioria. Eu estou falando de grandes proprietários de títulos ou grandes proprietários de empresas. Normalmente estão associadas à herança. E como sabemos no Brasil, pelo menos até o momento que eu gravo esse podcast, os dividendos não são tributados no Brasil. Enfim, então, quando olhamos para a realidade brasileira e comparamos com outras experiências internacionais, sobretudo na Europa, na Escandinávia, nós vemos que a tributação do Brasil ela é extremamente concentrada no consumo e muito pouco incidente sobre propriedade. Muito pouco incidente sobre heranças, não tributa dividendos, ela, mesmo no caso do imposto de renda, ela possui um teto relativamente baixo quando comparado com a realidade de outros países. Então, tudo isso contribui para a concentração de riqueza na experiência brasileira. E o que normalmente ocorre no Brasil e no mundo, mas principalmente no Brasil, para justificar uma inércia diante desse problema da concentração de renda? Bom, para isso teríamos que analisar quais são esses argumentos contrários, né, à tributação dos ultra-ricos. Normalmente eles estão associados a uma ideia de praticabilidade. Até porque, como eu disse, todo o discurso tributário, e é importante a gente ter esse olhar crítico, né? Todo o discurso sobre a tributação ele está baseado em alguns paradigmas, nesses paradigmas que eu chamo de liberais, né? Ou o grande paradigma liberal sobre o processo de geração de riqueza ali, né, surgido no Iluminismo. Então, como a tributação moderna está baseada nessa ideia, fica muito difícil você fazer um discurso estruturado que seja contrário à tributação dos ultra-ricos. Então, normalmente os argumentos passam pela ideia de praticabilidade. Ninguém tem a coragem de dizer que isso é errado, mas vão dizer que isso não é possível, que isso é contraproducente, que isso vai gerar mais problemas do que soluções. Então, por exemplo, um dos mitos principais é o da fuga de milionários, né? Isso acontece o tempo todo. E normalmente algumas pessoas até bastante influentes
utilizam exemplos pontuais, na literatura americana eles chamam de cherry picking. Eu não conheço, pelo menos não me vem à memória nenhuma expressão equivalente em português para isso, mas é no sentido de você pegar um exemplo dentre todos os possíveis para tentar provar a sua hipótese. Então eu me lembro, por exemplo, de um tributarista brasileiro bastante respeitado, que sempre que questionado sobre essa questão da tributação dos ultra-ricos, ele quer se referir ao caso francês, dizendo, olha, a França tentou tributar os ultra-ricos, não deu certo, e a única coisa que aconteceu foi a ida do Gérard Depardieu embora da França. Ele não foi embora por causa disso, ele tinha problemas na justiça, mas ficou essa anedota de que nada aconteceu e houve fuga. Na verdade, foi uma pessoa que foi registrada. Em nenhuma experiência de tributação de ultra-ricos, ou de milionários, ou de bilionários, existem estudos, existem estatísticas razoáveis dizendo que há uma fuga em massa de bilionários. E ainda que houvesse, né, e esse é o ponto de muitos acadêmicos, ainda que houvesse uma fuga razoável, todos fugiriam? E se eles não estão pagando, qual é a perda que se teria para a sociedade da fuga de bilionários, né, ou da fuga de ultra-ricos? Esse é um ponto importante a ser discutido, mas não me parece que haja muito aprofundamento. O segundo ponto, né, que eu acabei adiantando num certo sentido, é o de que seria impraticável tributar os ultra-ricos porque não haveria arrecadação. Né? Olha, isso não arrecadaria quase nada, seria insignificante, e não é isso que apontam os principais estudos sobre o tema. Eu venho participando já há alguns anos na OCDE de alguns trabalhos, agora estou um pouco afastado, mas alguns anos atrás eu vinha participando de alguns trabalhos sobre a reestruturação daquilo que alguns chamam do sistema tributário internacional. E uma das discussões que eu sempre vi, não trabalhei diretamente com ela, mas eu sempre testemunhei na OCDE, era a tributação daqueles indivíduos, como se fala na literatura, dos high net worth individuals, né? São os indivíduos que têm uma capacidade financeira muito grande, né? A questão era exatamente essa. Olha, sempre se diz que não há quase nada de arrecadação, mas nas poucas experiências em que, de alguma maneira, foi imposta alguma exação sobre o patrimônio de pessoas físicas ou jurídicas que tradicionalmente não vêm pagando tributos, sempre há um impacto arrecadatório. Quando não há esse impacto arrecadatório, normalmente a razão para isso é a ausência de uma coordenação internacional. Porque quando isso é feito de uma maneira harmonizada no plano internacional, embora a palavra harmonizada, a ideia de harmonia no campo internacional, de harmonização, seja vista de maneira pejorativa, mas quando há um concerto internacional, um arranjo internacional ou uma cooperação internacional, para usar uma palavra menos pejorativa, normalmente essas atividades elas surtem mais efeito. E no caso brasileiro, um outro argumento que normalmente se vê, e esse já é bem mais acadêmico, é a ideia da inconstitucionalidade da tributação dos ultra-ricos, o que é um contrassenso quando analisamos a existência do imposto sobre grandes fortunas no texto da Constituição. Então é difícil pensar na ideia de inconstitucionalidade, e normalmente essa inconstitucionalidade estaria amparada na ideia de confisco, né? Sendo que estamos falando de pessoas que possuem uma quantidade absurda de patrimônio e que, por mais que proporcionalmente se esteja falando em alíquotas elevadas, e alguns defendem realmente alíquotas muito elevadas para essas pessoas, ainda assim essas pessoas teriam um patrimônio muito grande, poderiam fazer muita coisa com esse patrimônio. Então eu acho até um pouco distorsivo, né, para não dizer outra coisa, se defender a existência de confisco quando a tributação pega parte do patrimônio dessas pessoas e não se observa esse mesmo caráter de confisco numa tributação alta sobre o consumo que acaba privando as pessoas de mais de 55% da sua renda. E isso ocorre. Poucos conseguem se dar conta disso, mas nas camadas mais pobres da sociedade, a tributação pode corroer até 55% da renda das pessoas. Mas isso é uma outra discussão, isso a gente vai falar num outro episódio do STB Explica. Enfim, e caminhando aqui para os nossos encerramentos, eu acho que o que é importante deixar claro é que
É difícil, sim, tributar os ultra-ricos, mas não é impossível e os problemas não são técnicos. Os problemas são políticos, os problemas são antropológicos. É uma questão de pensamento, é uma questão de perspectiva e de desmistificação de muitos dos que são os reais problemas da implantação de uma tributação dos ultra-ricos. Essa impossibilidade, muito mais do que uma constatação técnica, ela funciona muito mais como um discurso de performance, de autossabotagem do próprio Estado, principalmente quando isso emana das próprias autoridades fiscais que deveriam se debruçar sobre o tema. Se para a sociedade já é difícil compreender esse tema, imagina quando as próprias autoridades, sobretudo autoridades fiscais, elas ecoam uma lógica, um pensamento que não está amparado em fatos, que não encontra subsídios nas pesquisas empíricas. Isso tumultua muito mais o debate e não contribui para o desenvolvimento social. Enfim, meus amigos, minhas amigas, a tributação dos ultra-ricos, ela não é só um tema técnico, fiscal, orçamentário, ela é, antes de tudo, um tema político e civilizacional. Ela diz respeito ao tipo de sociedade que nós desejamos construir. Se é uma sociedade onde esforço coletivo sustenta os serviços públicos ou uma sociedade onde a concentração de riqueza escapa permanentemente ao radar da tributação. Reconhecer esses desafios técnicos não significa abdicar da busca por justiça fiscal, muito pelo contrário. É nessa tensão entre o ideal e o possível que reside o verdadeiro trabalho de um tributarista comprometido com o bem comum, assim como deveriam ser todos os tributaristas. Mais uma vez, eu deixo aqui meu muito obrigado a todos e a todas por acompanhar mais esse episódio do STB Explica e deixo aqui o convite para o nosso próximo encontro, que será no episódio 12, no dia 6 de agosto de 2025. Até lá, muito obrigado.